boa tarde a todos que estão conectados aqui, que estão nos acompanhando nesse fórum de jornalismo regional comunitário. A gente que está fazendo essa transmissão aqui em substituição a um encontro que é muito bom, porque faz com que, no meio dessa correria, a gente consiga parar, trocar uma ideia no cafezinho antes de subir no palco para um painel, né, reencontros, amigos e etc. Mas eu não preciso nem repetir, estamos em tempos adversos e por isso o digital, que aliás vai ser o tom da nossa conversa aqui nessa próxima meia hora, o digital se impõe e viabiliza esse evento digitalmente. Antes de começar o nosso papo e apresentar os dois convidados aqui, essas duas feras que vão dar uma aula para mim hoje aqui nessa conversa, eu preciso fazer um convite para você que está nos acompanhando, para que aponte a câmera do seu celular. Você vai fazer assim, você vai apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui embaixo e vai participar de um movimento muito legal ajudando a Casa Hope. Você vai doar e vai fazer parte de uma ação muito importante que beneficia uma instituição que tem uma história de muitas realizações, que faz um trabalho magnífico e que merece, sim, o nosso apoio, em especial nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Se a gente já tinha o hábito de doar, num período como esse, a gente tem que duplicar, triplicar essa manifestação para poder ajudar as pessoas. E aí, o nosso papo agora aqui é sobre as iniciativas do Google e do Facebook em apoio ao jornalismo. Este menino jornalismo que levou umas porradas ao longo deste ano, teve de aprender bastante a se reinventar, se refazer durante esses últimos meses. Eu me incluo, né, entre os aprendizes aí dessa jornada, mas que contou com o apoio de, enfim, diversas frentes. Uma delas, as plataformas, as empresas de tecnologia que provém soluções, oferecem recursos para, em parceria com os veículos, viabilizar o acesso à informação. E aí, para isso, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, a Maíra Carvalho, líder de parcerias de notícias no Facebook para o Brasil, já está conectada aqui. Eu já vejo a Maíra aqui na tela. Tudo bem, Maíra? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bom, Carlos? Desta vez, esse ano, digital, né? Digital, estamos Quanta distantes. Mudou do ano passado para cá, um ano Nossa atrás, Senhora. como era outra realidade, né? No tempo em que a gente podia sair de casa. E o Marco Túlio Pires, diretor do Google News Lab. Marco, você tá mais high-tech do que a gente com esse teu fundo aí, todo especial. Tô adorando isso. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Carlos. Vocês não iam querer ver o fundo real, não, então acho que isso aqui é melhor. Bom, deixa eu começar esse nosso papo falando justamente sobre esse período de adaptações e a perspectiva de vocês sobre isso. Porque vocês têm um contato próximo, né, vocês dois especialmente, um contato muito próximo com as redações, de diferentes tamanhos, com diferentes perfis, e promovem ações, não só de treinamento, mas ações em conjunto para criar conteúdo e levar esse conteúdo até a audiência. E eu imagino que para vocês também tenha sido desafiador ter de repensar todo esse modelo para fazer com que ferramentas que antes davam suporte a essa comunicação para uma finalidade atendessem a um novo movimento e a uma nova demanda que surgiu do dia para a noite. A gente não estava preparado para nada disso. E a tecnologia teve um papel crucial, eu sei, falei sobre isso na coluna todos os dias ao longo dos últimos meses, teve um papel crucial nesse processo de garantir que a informação chegasse até as pessoas. O consumo de informação não diminuiu, pelo contrário, ele cresceu durante esses últimos meses. E aí eu queria começar contigo, Maíra, com a tua visão a esse respeito. O que para você foi mais emblemático nessa mudança? Você falou assim, opa, peraí, agora nós vamos ter que reprogramar o nosso chip para atender a uma nova demanda que ele não faz a menor ideia de qual é. Carlos, olha, eu acho que tem uma coisa que você disse que eu vou começar discordando, que é que o jornalismo, né, que os jornalistas e que vocês aprenderam e tem algo a aprender com a plataforma por causa da tecnologia. Eu acho que o jornalismo
ele se mostrou ainda muito mais fundamental, né, durante esse período, e a transformação que ele passou durante 2020, e também de como ele se mostrou um instrumento fundamental para as pessoas durante esse período, foi a chave desse momento, né? A gente encontrou, então, maneiras de fazer com que essa vocação pudesse ter o seu espaço. Então, a gente trabalha dentro do nosso time específico, apoiando, então, as redações nessa construção dessas comunidades, né, das suas comunidades de notícia. Desde 2017 a gente já faz isso. E 2020 foi especialmente difícil para as redações, porque tiveram que migrar muito mais rápido para esse espaço digital. Então, a gente já via todo um movimento de transformação digital nos seus produtos, né, da necessidade de investimento em novos formatos, seja de vídeo, seja de receita dos leitores, seja de novos modelos de negócio, né? Seja de retreinamento dos seus times, mas 2020 foi o lugar de acelerar tudo isso, né? Onde as redações entenderam, né, o que a gente percebeu a partir que existia uma necessidade de aceleração disso. E a partir disso, então, a gente entendeu também que o nosso papel era apoiar essa transformação digital, né? Essa transformação digital dos jornalistas, das redações e no encontro desses negócios nesses espaços digitais. A gente entende também que esse nunca foi um lugar para se fazer esse trabalho sozinho, né? Então, Aros, você citou que foi um espaço de aprendizado para as redações, né? Um espaço de aprendizado de se aproximar dessas novas tecnologias e também da gente se aproximar e entender qual era o momento das redações, né? Então, imaginar que a gente fazia um evento que a gente ia lá para a Brage, Marco, passava 2, 3 dias fazendo um monte de treinamentos, de workshops, era super legal, mas a gente teve que encontrar também os nossos desafios. E aí eu quero colocar algumas das coisas que a gente aprendeu. Primeiro, o digital, né, o engajamento digital, ele não é uma versão possível, senão uma versão que nos permite chegar, inclusive, mais longe. A gente falava um pouquinho antes aqui, né, Aros, a maneira como vocês hoje acabam encontrando jeitos de conversar com outras pessoas, chegar a outras fontes, e também acontece com a gente, né? Então a gente consegue, imaginando que a gente tem diversos programas, esses programas que a gente tem, essas iniciativas que a gente cria uma versão que pode ser um evento, pode ser ao vivo, mas que também fica à disposição. Eu vou citar algumas coisas aqui. A gente teve um programa de apoio aos veículos durante a fase mais aguda do Covid, né, que foram grants fundos que a gente ofereceu para veículos, foram 44 redações na América Latina e 18 no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente ofereceu treinamento, né, o acelerador, que é o nosso carro-chefe de treinamento. E esse conteúdo ele não ficou disponível apenas durante aquele período de sessão, senão disponível agora no site para outras redações, para outros jornalistas que precisam, ou seja, essa lógica assíncrona, né? Ou seja, on demand. Então, essa é talvez uma das coisas que eu tenho certeza que a gente, do lado de cá, aprendeu em como trabalhar com as redações, e acho que as redações também estão aprendendo, ou seja, que a gente acaba encontrando esse espaço de aprendizado que não é apenas naquele evento presencial, mas também nesse momento assíncrono. E, principalmente, que a gente precisa colocar essa à disposição, espalhar isso por todo o nosso espaço, por todo o nosso território, né? A gente, quando eu penso nos congressos que a gente apoiava, eu gosto muito de citar aqui o Congresso da Brage, que era quando eu ia lá e encontrava o Marco, passava 3 dias conversando com ele. Mas a gente sabe que as pessoas de outros lugares, de outros estados, tinham dificuldade para chegar. Então, a gente encontra também espaço de conversar com essas outras pessoas, oferecer treinamentos, né? A gente tem um programa lindo junto com a Brage chamado Reconstrução do Jornalismo Local, que ele é uma versão do que a gente já tinha feito em 2019, e foram oferecidas 6.500 vagas, né, de treinamento para jornalistas, não sobre ferramentas do Facebook, senão como construir produtos, como trabalhar para reportar a diversidade, como reconstruir num momento de dificuldade, principalmente de transformação digital. Ô Marco, quero pegar carona no finalzinho da fala da Maíra, quando ela fala sobre a capacitação, né? E é uma capacitação que a gente sabe, sob a ótica da transformação digital, é uma capacitação contínua. A transformação digital, essencialmente, ela não
tem fim. Você continua se transformando e continua trazendo novos elementos dentro desse processo o tempo todo. E o nosso caso em tela aqui, o jornalismo, as redações, portanto, experimentaram esse processo. Algumas já vinham em estágios mais avançados, outras em estágios ainda menos acelerados de transformação digital, mas é inegável que todos já reconheciam antes da pandemia, a necessidade de trazer novos modelos, de trazer o digital para dentro do cotidiano, seja repensando o modelo de negócio, seja repensando linguagem, formatos de conteúdos e etc. Como é que você vê esse processo intensificado, acelerado ao longo dos últimos meses? E a gente pode dizer que a gente vive o piloto disso tudo durante a pandemia, e talvez o grande amadurecimento desses novos modelos e de tudo que a gente está vivendo agora nesse grande laboratório, a gente só vai conseguir perceber mesmo daqui a, 6 meses, daqui a algum tempo, quando a poeira abaixar. O que você vislumbra dessa revisão que está sendo feita por causa dessa transformação digital acelerada, vou usar essa expressão que está sendo muito usada, no jornalismo, em função de tudo isso que a gente vem vivendo? Legal. Primeiro, boa tarde a todos, né? Oi, Maíra, que bom ver você por aqui, né? Saudade dos nossos encontros lá nas conferências que a gente podia, né? Parece que foi há tanto tempo. Na verdade, tem só, 8 meses, né, que a gente está nessa. Mas eu acho que, Carlos, essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta fundamental, porque a gente também está aprendendo muito nesse processo, né? Mesmo para o Google, grande como é, né? Foi um processo que pegou todo mundo meio de surpresa, né? Então, a gente tinha uma série de projetos e programas, e a gente já estava com a mente num espaço assim que a gente acharia que a gente ia fazer algumas coisas, e a gente teve que refazer mesmo. A gente teve que sentar todo mundo junto, remoto, e repensar mesmo praticamente todos os programas que a gente ia fazer em 2020. Né? E foi por isso que a gente, num certo ponto, a gente pensou assim, cara, imediatamente, o que é que a gente pode fazer para poder auxiliar redações que vão passar por um período super complicado nos próximos 3, 4 meses. E aí a gente lançou aquele fundo global de auxílio emergencial, né, para o jornalismo, que a gente chegou a agraciar, acho que, se não me engano, mais de 1.000 redações aqui na América Latina, né, mais de 17 milhões de reais que a gente chegou a fazer, porque, assim, imediatamente, aí o digital não importa, aí o jornalismo não importa, assim, acabou, né, isolamento social, como é que essas redações podem sobreviver os próximos 3 meses sem zero demanda do ponto de vista de publicidade ou assinatura. Mas eu concordo com a Maíra porque o jornalismo, de fato, brilhou em 2020, né? E isso colocou ele numa posição em que ele pode ser testado por que ele, de fato, vale. E eu acho que 2020, se a gente tiver alguma interpretação positiva das grandes tragédias que a gente teve esse ano, eu acho que uma delas é a força que o jornalismo tem numa democracia vibrante como o Brasil e como que é importante a gente investir na manutenção da imprensa, na manutenção do jornalismo como um todo, né? A gente vinha de um certo cansaço, de uma certa descrença, e aí a gente viu no relatório da Reuters esse ano que, pelo menos durante a pandemia, a sociedade voltou a acreditar na imprensa como difusora de informações de credibilidade, e a gente teve uma mudança completa no jeito de fazer. Ninguém acreditava que ia dar certo, e aí todas as redações tiveram que fazer digital ou remoto, não só as redações, mas empresas como o Google, todas as indústrias tiveram que experimentar de um jeito ou de outro o remoto. E aí como fazer? E aí como é que você coloca o digital forçosamente na vida de uma cultura que é uma cultura essencialmente social, né? Essencialmente presencial. A vida de uma redação ela é uma vida muito ativa, as pessoas precisam conversar umas com as outras rapidamente. Então, a gente teve que redesenhar nossos programas e a gente também teve a oportunidade de participar da transformação do que foi, o que significou para algumas dessas redações trabalhar de forma remota. Então, indo direto na sua pergunta, sem falar muito de iniciativas que a gente teve, eu acho que o que eu venho percebendo é que o trabalho remoto ou a presença do digital na coordenação de atividades de forma assíncrona, né, não de forma em tempo real, eu acho que veio para ocupar um espaço importante a partir de agora. Eu não diria para substituir, porque eu acho que está todo mundo doido para se encontrar de novo, né?
E tem um fator elemental aí, assim, que é fundamental da gente poder se encontrar e poder trocar presencialmente. Mas eu acho que acabou um pouco o medo daquilo assim, será que dá certo fazer remoto? E quais ferramentas eu vou usar? Qual que é o kit, né? Quais são os processos que precisam estar ali colocados? Quais são os auxílios que eu vou dar para os jornalistas? Qual que é o equipamento que ele precisa? Como é que eu vou cuidar da saúde mental dele, que é um tópico super importante, que a gente acha que vai despontar no ano que vem, que é uma das áreas que a gente quer prestar bastante atenção, dentro de um contexto de uma produção de uma redação que não seja tóxica, ou que seja mais diversa e inclusiva. Então, acho que são tendências aí de mais experimentação com o trabalho remoto, que agora é possível, mais cuidado com a saúde mental e o equilíbrio mental das redações e dos próprios jornalistas, olhando do ponto de vista aí da inclusividade, da diversidade, e também quais são as ferramentas que vão diminuir a fricção, né? Porque também tem ferramentas que estão vendidas como uma panaceia, mas não é necessariamente a ferramenta, mas qual que é o processo que vai dar certo para cada redação fazer o seu jornalismo acontecer e ser relevante nesse contexto de maior digitalização que a pandemia impôs. E aí eu acho que tem um tópico interessante que a gente pode explorar depois, que é o digital também não necessariamente ele se impõe como uma solução, né? O digital é uma possibilidade de manifestação desse propósito jornalístico. E aí o que é esse jornalismo novo, né, que se põe, qual que é o valor desse jornalismo num ambiente altamente digitalizado? E aí eu acho que é uma pergunta que a gente pode tentar explorar mais para frente na discussão. Eu comecei, né, dizendo que o jornalismo apanhou bastante nesse processo, e você traduziu isso na tua fala, porque foi um período também em que nós tivemos de nos desapegar de algumas coisas que eram pedras fundamentais. Então, eu estava conversando com a Maíra antes de a gente entrar no ar aqui, eu estava dizendo para ela de como foi difícil, em um determinado momento, a gente admitir que talvez não fosse possível colocar no ar a melhor imagem ou o melhor som para a nossa audiência, porque era o que dava para fazer naquele momento, com a conexão que o entrevistado tinha, ou com a possibilidade que se tinha de organizar às pressas uma coletiva para a gente transmitir e conseguir botar no ar ali, né, reproduzir aquilo ao vivo, etc. E foram tropeços que nos fizeram aprender, experiências que foram sendo colecionadas. E se a gente olhar o que estava sendo feito de início, quando a gente olha o que está sendo feito hoje, em texto, em áudio, em vídeo, a gente descobre que uma nova linguagem surgiu, uma nova forma de comunicar surgiu, uma linguagem que se apropria muito mais dos espaços do digital para chegar numa audiência que também está agora mais conectada, né? Trocou todas as outras telas e a gente sabe agora em qual tela ela está, e isso foi sendo colocado tijolo por tijolo para a gente conseguir chegar até aqui. E no meio de tudo isso, houve um processo de pulverização e de fortalecimento, de algo que eu vejo de maneira absolutamente positiva. Havia uma pecha sobre o jornalismo praticado no ambiente digital, né? Aquela história uma conotação negativa, o blogueiro, não é? E a gente descobriu que os canais que surgiram ao longo do processo anterior, mas que se fortaleceram no meio do caminho, produzindo conteúdo jornalístico de relevância, de credibilidade, de qualidade no digital, ganharam um espaço importante ali também, competindo com veículos tradicionais e disputando uma audiência, uma atenção super importante. Como é que vocês veem esse processo? E aí queria ouvir rapidamente a Maíra a respeito disso, para depois ouvir o Marco, a gente conseguiu multiplicar, em vez de perder os espaços, tanto nos veículos regionais quanto nos veículos de maior abrangência, né? Carlos, para mim isso se resume à cultura de testar e aprender. Para mim tem tudo a ver com isso. O meu background, antes de trabalhar no Facebook, eu trabalhava como gerente de produto. Eu acho que o que a pandemia nos ofereceu a todos nós, né, a plataforma, para as redações, foi a possibilidade de testar rápido, falhar rápido, aprender rápido e colocar isso como não como uma opção, mas como uma necessidade. E aí a gente consegue criar esse espaço que vai permitir que a gente faça a inovação.
Ou seja, eu testo rápido, eu falho rápido, eu aprendo rápido, logo eu tenho um mínimo produto viável. Alguma coisa que eu testei ali que tá bom, eu boto no ar e vou melhorando aos poucos, é incremental. Eu acho que isso é algo que a gente aprendeu, que mudou tudo e que dá a tônica dessas transformações, dessas iniciativas novas, e que eu vou torcer muito que a gente possa seguir apoiando para 2020 e que a gente não abandone isso nas nossas indústrias, né? A gente do lado de cá se transformando, se adaptando para atender da maneira possível e da melhor maneira possível as redações e jornalistas, e as redações jornalistas abraçando a transformação e abraçando principalmente a cultura de testar. Vamos testar, vamos fazer, vamos transformar. E você, Marco, para a gente fechar? Cara, eu acho que o fato da gente ter tido o isolamento social forçado, eu acho que isso aumentou ainda mais a demanda das pessoas de consumir informação. E isso abriu oportunidade para isso que você chamou de pulverização, né? Desse surgimento de lideranças ou de formadores de opinião que pudessem ajudar as populações a digerir um pouco aquilo que estava acontecendo, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande, porque a barra hoje é muito mais baixa, né? O grau de dificuldade para você lançar uma publicação ou ter um canal, seja porque você vai conseguir alcançar uma audiência significativa via Facebook, ou via Twitter, ou via YouTube, ou via Google, isso é muito mais fácil hoje, né? E aí, assim, isso me levanta, além do que a Maíra falou, que eu acho que é central também, essa questão do pensamento de produto, que é uma outra área que a gente está investindo bastante também, eu acho que isso levanta algumas questões de tipo, como é que a gente avalia o jornalismo a partir de uma lógica de separar, né? O jornalismo que é o jornalismo de análise, o jornalismo de opinião, o jornalismo de apuração original, o jornalismo de investigação. Eu acho que todos esses compõem um ecossistema diverso para você poder se informar. Acho que uma fonte demais assim pode atrapalhar, mas eu vejo com muito bons olhos essa entrada de novos agentes, especialmente porque o jornalismo local no Brasil hoje, como o Atlas da Notícia, que é um projeto maravilhoso pelo Projor, Volt Data Lab, que tem o apoio do Facebook também, que mostra os desertos de notícia hoje no Brasil, mostra como que é importante a gente trazer opinião, a gente trazer informação, a gente trazer conteúdo de qualidade para os rincões desse país. Então, acho que a gente teve uma oportunidade aí boa com a pandemia para poder experimentar esses novos formatos. Eu acho que nós, como plataforma, a gente tem que apoiar e habilitar para que esse espaço possa acontecer cada vez mais, para que a gente tenha mais cidades brasileiras que não tenham só um jornal, né? Que tenham mais, ou cidades que não têm nenhum, que possam ter mais jornais, e isso possa chegar cada vez mais no jornalismo local. Então, estou animadíssimo para o que vai acontecer em 2021, do ponto de vista de expandir essas fronteiras do jornalismo brasileiro, com inovação, com pensamento de produto, com diversidade. Eu acho que vai ser muito legal. Bom, a gente tem que pleitear para o ano que vem para que essa rodada aqui tenha 4 horas para conseguir fazer todas as perguntas que eu queria fazer para vocês. Uma hora, mas ano passado já estava bom, né, pessoal? Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Acho que tem insights bem importantes aqui trazidos pela Maíra e pelo Marco, que nos ajudam a entender para onde nós estamos caminhando. Independentemente do tamanho da redação, independentemente da abrangência do veículo, acho que são caminhos que todos, de uma maneira geral, vão percorrer e vão enfrentar os desafios, talvez com maior ou menor intensidade, mas os desafios vão se apresentar. Mas o que a gente sabe é que, felizmente, o jornalismo se faz cada vez mais fundamental, se mostra cada vez mais necessário, e a necessidade é de que você leia não um, mas vários, você escute não uma, mas várias rádios, você assista não um canal, mas vários canais, porque é muito importante ter a dimensão do todo. E é por isso que eu fiz questão de mencionar essa pulverização, que eu acho isso fascinante. A gente tem que ter diferentes cores, diferentes tons, para poder conseguir dimensionar o que está, de fato, acontecendo. E o jornalismo é essa caixa de ressonância da sociedade. Eu quero demais agradecer o Marco Túlio Pires, diretor do Google News Lab, e a Maíra Carvalho, líder de parcerias de notícias do Facebook para o Brasil. Marco, Maíra,
Obrigado demais. É sempre muito, muito bom ouvir vocês. Obrigado, gente. Valeu, um abraço a todos. Valeu. A gente segue, então, aqui com a programação desse misto de premiação com os debates, que está muito bacana, tem muito conteúdo. A gente segue, ó, não se esqueçam, aponta o celular aqui para o QR Code e faça parte dessa corrente. Vamos ajudar a Casa Hope a continuar fazendo um trabalho incrível que ela já realiza há muitos anos. Até mais.